Hello, gente. Estamos aqui com um episódio diferente, que é uma conversa com Vanessa. Seja bom aqui, ó, conhecer e entender um pouco mais. Mas, na básica, assim, a gente tem tido uma explosão de trocas muito ricas. E eu falei, pô, vamos gravar uma conversa. E aí, a Vanessa topou. E na maluquice que a gente não faz ideia no primeiro momento do que a gente ia falar. E eu falei, velho, vamos assim que é mais gostoso. Tipo, vai, só vamos vir aqui, vamos descobrir. E agora, na hora de gravar, a gente está aqui vendo que o corpo é uma pauta que a gente tem trocado muito e se encontrado através. Isso é bonito também. Se encontrou Isso. no corpo, Aham. e vocês vão entender, no treino, enfim. E o quanto tem sido para mim um resgate e para a Vanessa também. E como que a gente pode falar a partir desse lugar aqui. E aí, é um ponto de partida aqui para eu jogar a fala aqui para a Vanessa, pode ser na linha do tempo mesmo, assim, que é muito. Cara, a gente está tão na 5D zona, porque, tipo, realmente é muito pouco tempo, né? Tipo, hoje faz uma semana de treino junto. Meu, foi quinta-feira passada. Quinta-feira A minha passada. sensação é que, tipo, já faz um mês. Um mês, porque as trocas têm sido É. tão, tipo, E ao mesmo tempo, a gente já se conhece há muito há tempo. muito E a tempo. gente já teve a oportunidade Hum, presencial para falar e a gente, tipo, não conectou. Porque de aham. alguma forma a gente não tava ainda, tipo, na energia para fazer essa troca. Para essa troca acontecer, nem na consciência, provavelmente, né, para isso. Provavelmente. Cara, a gente realmente está se transformando a todo tempo, velho. E cada momento é como uma nova. Não, eu falei, tô falando nos últimos episódios assim, cara, minha vibração mudou. Aham. E você também, enfim, grandes mudanças que a gente vai vivendo na vida vai colocando a gente. Nós somos outras pessoas, né? Tipo, em algum Sim. lugar, assim. E aí, Vanessa já acabou que fala mais o contexto dela, tá? Mas ela trabalha, ela é nutricionista, beleza. Eu aqui, gente, no último tempo, tô muito cabeção, né? Na mente, servindo vocês muito a partir da mente. Mas eu tenho esse histórico, né, de ter começado, tá aqui, inclusive, nesse canal, com o corpo, e aí ontem, uma pessoa aleatória que eu não conheço, chegou para mim e falou assim, Oi, Tom, mas eu te acompanho desde a época do Sol Crespo, e você tinha um vídeo muito bom guiando a sequência de Mate, Karka, Mac Yoga, e ele não está mais disponível, você poderia disponibilizar ele? Nossa, agora eu me arrepiei toda, porque a gente falou antes daquele negócio do yoga, do Gym Pass. Aham. Eu não sei, tipo, talvez tu vai integrar alguma parte tua de volta quando tu fizer Ai, prática de yoga. que saco, né? Não, tem mais, velho. Que saco assim, porque eu acho que tem um negócio aí de um resgate disso que eu tinha achado que tinha morrido, assim. Eu falei que eu amo superar as coisas, né? Deu, tchau e excluir. E tudo que não dá para excluir, né? Eu excluí, eu tentei, eu acho, excluir a yoga julgando algo como algo de menos valor. E aí, ontem, hoje de manhã, eu acho, tipo, eu fiz ontem à noite, antes de dormir, eu fiz uma sequência de Kamak Yoga curtinha, assim, pra sentir no corpo. Falei, cara, pra você ter ideia, tipo assim, eu sou o único instrutor de Kamak Yoga de Florianópolis. E eu não tô usando esse lugar, tipo, eu só quis excluir. E aí, hoje estreia a série que eu fui pro Egito gravar por causa da Kamak. Tipo, eu não sabia. E aí, hoje, o diretor postou, tipo, que de todos os lugares, assim, a informação de voltar para esse lugar e de um lugar diferente de consciência, né? Que é o ponto que a gente Uhum. se encontrou. E aí, calma aí que eu pego. Vai. Vai. Aquela assim, é porque tu trouxe isso do yoga, né? Que tu tentou excluir. E foi o mesmo processo que eu vivi com a nutrição Vai. também. Porque eu olhei pra nutrição e olhava e falava assim, meu, mas isso aqui é superficial demais. Tipo, é muito maior do que isso, é muito maior do que só a parte do estético. E eu comecei a querer excluir isso. Só que tudo aquilo que a gente exclui, de alguma forma, volta para que seja olhado. Tipo, o nosso corpo, e eu entendo que o nosso corpo, o nosso sistema traz alguma forma de ser olhado. Uhum. Então, eu excluí a nutrição. O que aconteceu comigo? Eu vi um processo de ganho de peso. Que eu fui obrigada a olhar para a nutrição nesse processo de eliminar esse peso. Só que o que que é o movimento, né? Que, ali que eu precisei fazer com a nutrição é olhar e falar como que essa nova versão da Vanessa traz isso para uma nova versão da nutrição. E a mesma coisa do yoga. Uhum. Porque eu posso ser um instrutor de yoga ali guiando. Mas como é ser um instrutor de yoga que é um canal também? Como que vai ser a prática de yoga quando esse instrutor é um canal e talvez durante a guiança ele vai falar exatamente o que aquelas pessoas que estão ali na prática precisam? Uhum. Uau.
É, forte, forte. Tem, uau. Esse, agora trazendo para vocês, esse foi um ponto de match, assim, que, aí, o que aconteceu? Quinta-feira passada? O que aconteceu na quinta-feira É. passada? Faz um tempo, aos poucos tentando aterrar também para vocês aí. Faz um tempo que eu falei assim, vamos um dia treinar aí no teu box. A gente tava os dois fazendo CrossFit, né? E aí, claro, vamos, vamos. E não rolou, não rolou, e aí uma hora, tipo, rolou. E aí, quando a gente saiu, já começaram a trazer as partilhas sobre a prática do corpo, e nós dois super se desenvolvendo nos últimos tempos na espiritualidade, e eu compactuo com essa mesma sensação da superficialização. Então, assim, eu acho que como o yoga, assim talvez como a nutrição, já se tornou muito conhecido, é estigmatizado. Então, tipo, uma coisa é o que as pessoas entendem de uma nutricionista, outra coisa é o que a posição que você coloca da nutrição sistêmica. E aí eu entendo que essa necessidade de talvez excluir, porque não quero participar disso, porque isso é muito superficial, não quero participar dessa conversa, não quero participar desse grupo, assim. E para mim era bem frustrante, tipo, com a yoga. Honestamente, gente, eu sei que para quem me acompanha e me conhece de antes não poderia não parecer, mas eu queria falar. Eu queria, tipo, processos profundos. Só que hoje eu vejo que a minha consciência que manejava o yoga precisava ser expandida. Então, é o que você está dizendo, a minha consciência de hoje manejando o yoga já sabe, com a intenção clara e a proposta clara de ir para outro lugar. E você com a nutrição, acho que esse resgate da nutrição, como você chamou, né, funcional, também vem com uma outra expansão. Uhum, uhum. De integrar tudo isso. Porque até assim, a gente não pode excluir isso que pra gente era superficial antes. Uhum. Porque, por exemplo, o que eu comecei a considerar superficial? Até a parte, tipo, de suplementar as coisas. Só que isso é necessário para o nosso corpo físico. A gente tem demandas nutricionais. Tem demanda de vitamina D, de vitamina B12, de ferro. E eu tava excluindo essa parte. Eu tava querendo olhar só para a parte emocional do que levava a pessoa a comer. Uhum. Que era muitas vezes uma consciência que ela precisava integrar desse processo dela com a alimentação e com o corpo. Só que e se eu unifico tudo isso? E se eu integro tudo isso? O quão potente isso fica? Porque daí eu consigo viver sim a matéria, mas eu vivo também o espírito e eu vivo essa, tipo, essa evolução de consciência também a partir da nutrição, a partir do cuidado com o corpo. Muito bom. Hum. E o que a gente acessou na quinta-feira, né? Eu acho que é importante a gente compartilhar isso, que a gente, quando a gente estava fazendo o treino, a gente fez o treino em dupla. Uhum. Então, era um wood, assim, que tinha vários exercícios e a gente fez juntos. E tinha um exercício que a carga que o Thomas conseguia fazer era uma carga que pra mim ficava, tipo assim, ó, ficava desconfortável, mas eu conseguia fazer. Uhum. E pra ele, tipo assim, tava de boa, né? Uhum. Tava de boa, talvez até dava pra aumentar. E quando chegou na metade, eu percebi que tava um pouquinho pesado. Mas eu falei assim, não, eu não vou diminuir porque pro Thomas tá bom, então eu vou aguentar o pesado pra Uau. não diminuir pra ele. Só que, gente, isso não é sobre o exercício. Isso é o quanto que eu levo isso para outras áreas da minha vida. O quanto que isso é uma crença que está enraizada, de que tá tudo bem ser pesado para mim. Tá tudo bem ser pesado para eu deixar o outro confortável. É melhor que seja pesado para mim, mas que seja leve para o outro. E se a gente tiver consciente, tipo, tudo que a gente faz, o exercício que a gente escolhe, como a gente pensa quando tá fazendo exercício, como a gente se sente quando tá fazendo. Tipo, por exemplo, no cross, né? Quando a gente tem ali o caixote pra pular, ou a corda pra subir. Muitas vezes eu lembro que me vinha, assim, uma coisa, tipo, bem da criança no corpo, tipo, medo. E eu olhava e falava assim, não, tu consegue. Era como se eu pegasse a minha criança e olhasse pra ela e falava, tu consegue. E ao mesmo tempo, eu não tava falando do caixote, eu tava falando pra ela que a gente conseguia qualquer coisa. E como seria eu começar a usar o exercício, a alimentação, o cuidado com o corpo, o estilo de vida desse lugar, como um meio também para evoluir a minha consciência, porque eu não preciso evoluir só a consciência, tipo, dentro de uma cerimônia, dentro de um processo terapêutico, no dia a dia eu posso estar o tempo todo me desenvolvendo.
Eu posso ter o tempo todo alguma coisa que me traz uma nova consciência desde que eu esteja presente. Hum, Presente e aberta para aprender também. hum. Porque a gente também enxerga nossas sombras quando a gente vê isso. E quando eu olhei isso, eu falei, putz, é isso. Eu tenho que ser a boazinha para deixar as pessoas confortáveis, para mantê-las perto de mim, é isso aí. Uau. Não, tem essa, desse aspecto do para com o outro, do outro Aham. confortável, que muito rico, realmente, tipo, para não incomodar, enfim, isso me toca super, porque quantas vezes Luna tá dando um latido que vocês não Vem, estão Luna, ouvindo. vem cá. Vem. Me identifico com o meu nível de sensibilidade, muitas vezes acaba levando a gente para um lugar de sombra, de baixo poder pessoal, porque a gente está, enfim, se diminuindo por conta do outro. Mas o que eu vi primeiro, né, nessa situação foi do tipo assim, para mim estava bem claro que o seu peso, o peso da Vanessa estava pesado. Porque que é o seguinte, no CrossFit, o que eu amo ali é que é muito dinâmico, então era um tipo de exercício que pegava muito cardio e ao mesmo tempo tinha peso. Quando se tem muito cardio, não é a estrela da vez não é o peso. Então o peso tem que ser um peso menor para que você aguente fazer muitas repetições e que o teu processo cardiovascular vai ser acelerado e que você consiga dar conta. Então, se pegar um peso muito pesado, você não vai conseguir fazer bem feito nenhum dos dois. Então, o peso tem que ser ridiculamente leve, só que vai ficar difícil por conta do cardio. Pronto. E aí eu peguei um peso que, tipo, cumpria com isso. Então, assim, eu fazia 10 direto, vum, vum. Não é que ficou leve, tava puxado por todo o contexto do treino. Mas, sim, o peso não tava um peso tão pesado para que eu conseguisse fazer isso. E eu vi que o da Vanessa, tipo, ela fazia assim, Eu tava fazendo 5. Eu pronto. tava fazendo 5 assim, ó. Tipo, câmera lenta. É, que aí tem esse processo, o movimento era, tipo, descer rápido. E aí tem essa também, né? Que eu, não sei se nessa tava de não incomodar, talvez, eu falei, cara, vou deixar ela viver, mas, tipo, eu Hoje vi, não querer diminuir ela, falar, né? Tipo, Vanessa, tu não acha que tá pesado? Tipo, tipo, depois que acabou, eu falei, então, não tava, o movimento não tava orgânico, não tava descendo fluido. Então, acho que você pegou pesado. E aí, daqui a pouco, a gente conversando, enfim, expandindo mais, né? A gente percebeu que sim, não só pegou ali, mas estava pegando pesado, que é essa herança daqui da conta. E aí, eu amei tu trazer esse tópico, porque é um tópico que muitos de nós que tem corpo, que veio do lugar da performance. Então, pra gente, tipo, cara, eu aguento igual. Agora, minutos atrás, a gente estava falando. Eu fui experimentar. Não. Ai, veio aqui, vou, assim. Tá, deixa eu pegar um caminho diferente, assim. Uma coisa bonita que eu quero já saudar, que eu tenho falado, e eu acho que eu falei em outros episódios, é uma vez que a gente está nesse flow, gente, de percepções, e de encontros, e que a gente vê, se você está no teu autoconhecimento, você está vendo e percebeu, faça algo com isso. Tipo, coloque em prática rápida, porque isso é a prosperidade. Você receber inspiração e você agir. Tipo, velho, eu recebi o download, pronto, o evento que vai rolar agora aqui presencial. Eu fui até lá no espaço, viu? Eu senti que era possível, fui lá, visitei e marquei. Com medo, sem experiência, fui fazer. Por que que eu tô dizendo isso? Porque, Vanessa, qual foi o teu movimento depois dessa percepção? ah, isso foi quinta-feira, né? Um pouquinho antes eu já tinha entrado numa consciência de que talvez, quando eu escolhi fazer o cross, foi para eu conectar com um lugar de força, tipo, da guerreira. E, Foi com essa né? intenção? No início, sim. Aham, assim, tipo, de forma inconsciente. Ah, tá. Não foi consciente. Foi só uma coisa assim, ó, quando eu comecei. Ah, eu quero começar o cross, tô sentindo de fazer, eu vou ir. Tá. E quando eu tava lá, eu vi que de fato eu tava me conectando de novo com a minha capacidade de fazer as coisas. Tipo, de olhar e falar, nossa, eu sou capaz, eu consigo fazer as coisas, eu consigo realizar. E eu tenho muito esse hábito de eu faço numa área da vida e eu entendo que o que eu faço numa área eu faço em todas as outras. Então eu sempre vejo tipo uma forma de projetar, né, essa capacidade. E aí, ok, naquele momento era necessário, isso era 4 meses atrás, só que daí no último mês eu já tinha começado a perceber que, tipo, eu não precisava mais dessa guerreira. Uau. Tipo, ela foi muito importante em um momento da minha vida que eu precisava dessa força para sair de um lugar onde eu estava. Eu precisava dessa força de propulsão. Uhum. Só que agora eu não tô mais naquele lugar que eu estava antes. Uhum. E quando eu olho para a minha versão do futuro, a minha versão do futuro não é uma guerreira. Uau. A minha versão do futuro é uma mulher leve, é uma mulher que flui, é uma mulher que está conectada com o feminino, que também tem um masculino saudável,
mas que esse feminino tem muito respeito, tem muita amorosidade, muito respeito consigo mesma, com o corpo. E aí, faz um pouco menos de um mês que eu percebi, falei, meu, eu acho que eu não preciso mais dessa guerreira. E aí, semana passada veio isso do peso. E aí, o que que eu fiz foi antes de ontem. Antes de ontem à noite eu cancelei o cross. E agora eu estou fazendo musculação no meu ritmo. E aí, até uma coisa que eu tô me policiando, porque eu percebi que no primeiro dia que eu voltei na musculação, eu já queria botar mais peso. Eu olhei e falei, meu, eu dou conta de fazer mais pesado. Eu sempre fiz assim. Gente, eu corria 21 quilômetros no primeiro dia da minha lua. Tipo, Uau! sangrando, corria, tipo assim, cara, que viagem. Eu treinava 10 quilômetros assim. Tipo, e eu não sentia nada, porque era tanto um lugar de desconexão com o corpo, de performance, e de estar sempre bem, e de não se permitir ser vulnerável, não se permitir se conectar com o corpo, que, tipo, Cara, a gente foi programado para ser fragmentado, velho. Né? Tipo, metade. Só. olha o nível disso, sabe? Tipo, era um nível de desrespeito com o corpo absurdo, assim. É, e tá tudo bem, eu honro muito aquela versão, porque aquela versão precisou existir, porque, né, para eu ser quem eu sou hoje, aquela versão precisou existir, né? É, mas aí eu olhei e eu falei assim, quando eu tava na musculação ontem, eu falei assim, não, eu não vou mais fazer pesado do jeito que eu fazia. É outro jeito agora que eu preciso. E aí isso também pede da gente uma capacidade de ir soltando velhas identidades. Porque a gente vai se identificando com isso, né? Eu, pelo menos, vou me identificando, assim, né? Então, eu vou o tempo todo, assim, tipo, meu, isso aqui eu preciso soltar, o que que faz sentido eu trazer e o que que já não é mais a Vanessa. E ao mesmo tempo tem o vazio de se reconhecer nessa nova identidade. Tipo, nossa, tô descobrindo aqui quem eu sou. Uhum. E Uau. eu tô no meu retorno de Saturno ainda pra ajudar, né? Minha Ares. Minha Ares, você sabe? Ah, Se o você tem em retorno? Ares. Ai, não sei. É importante que aí você vê, dependendo de qual é o signo, o que que ele vai te cobrar. Porque Saturno cobra essa maturidade. O meu, por exemplo, era em peixes. Eu acredito que o seu seja em Ares, porque peixes é o último do zodíaco, então depois de peixes ele deve voltar para Ares, né? Então Ares vai falar sobre o eu na frente, por exemplo. Então, se for, o Ares é um signo, né, de um certo egoísmo que ensina, né? Um pouco saudável, tipo. Então, isso que você está dizendo de reconhecer e legitimar o seu ritmo, a sua necessidade. Não só o eu do Ares, do tipo, ah, eu vou botar fogo em tudo, Uhum. mas o Ares na luz, isso da consciência do eu, assim, o respeito do eu. E eu acho que traz muito esse lugar também de tipo, assumir o próprio lugar. Uhum, Que total. vai muito de encontro com o que a gente conversou sobre a nutrição sistêmica, né? Essa soberania dentro daquilo que sou referência. Uhum, se permitir ser Aham. foda, foda. E aí, ainda sobre essa coisa do corpo forte ali, do dar conta, quando eu falei assim, cara, a gente foi criado muito para ser fragmentado, né? Porque, veja, você é uma mulher que estava ali no masculino como foi criada para ser, não no sentido dos seus pais, que eu não sei, mas no sentido social, né? Tipo, todo mundo foi criado para ser no patriarcado, Tipo, assim, tava tipo. no feminino ferido, na verdade, né? Porque Uhum. era, tipo, desconectado, a desconexão do corpo eu vejo como uma desconexão do nosso feminino, né? Uhum. Calma aí, vamos devagar aqui. Por quê? Muitas vezes o corpo, você diz, a desconexão do corpo, a desconexão do feminino, mas muitas vezes as ações do corpo, pelo menos as que a gente está citando aqui agora, são vistas de um lugar masculino no sentido do ímpeto, da ação e da Dou conta. força Aham. e do dou conta. E, mano, eu não paro de ver homens e mulheres quando é nesse piquezão do bora, bora, porque tem que ser feito, eu dou conta. E sim, isso já me seduziu muito e, Uhum. velho, nossa, por isso que eu falei da fragmentação, porque eu vejo que é total estar só em um lado. E quão gostoso é essa integração, porque hoje eu vou cada vez mais dando conta sem a necessidade do chicote nas costas. Como seria performar e dar conta, respeitando, por exemplo, o seu ciclo e a lua que veio, né? O momento que você está sangrando. Como seria para mim, que não sangro, ainda assim, reconhecer que eu não quero hoje. E a gente já conversou também sobre como a gente tem isso em comum, de tipo, ouvir o corpo, checar com o corpo, que é algo que definitivamente na nossa sociedade, enfim, eu tenho orgulho disso nos nossos trabalhos e nas nossas falas, assim, da gente estar sempre na nossa vida com a gente mesmo. Tipo, quer gravar? Como sente aí, se você quer Uhum. gravar?
E é muito Respeito. bom conviver com pessoas assim. Que Porque sente, é solta. muito mais leve, sabe? É muito mais fluido, é muito mais natural, né? Muito mais harmônico. Tipo, se não é sua verdade, se não é isso pro seu corpo não disse sim, cara, não disse sim, tudo bem. É, tipo, diminui muito os sintomas da dependência, né, emocional e afins. E aí, voltando ao rolê do cross, eu estava falando, né, que eu tô treinando com outras pessoas também, em alguns outros lugares, experimentando. E aí, ontem mesmo eu estava treinando com uns amigos maravilhosos em um lugar onde eu percebi um ritmo mais do cross raiz, assim. Aí eu fiquei, eu acho que eu não gosto disso. Eu gosto da companhia deles e eu gosto de ir lá experimentar, por exemplo, técnica. Eu aprendi coisas que eu falei, pô, tem valor. Que é isso, né, gente? Tipo, não excluir nada, ter, Escolher o que é bom. sentir. Então, assim, ontem lá, como é boxe mais raiz, diferente do meu, daqui a pouco eu falo, tipo, o meu não é raiz, assim. E tem uma proposta diferente. E aí, nesse do Raiz, eu pude, tipo, legal, eu tenho um treininho aqui, um aprimorar de técnica, que é um déficit de onde eu treino. Mas, em compensação, onde eu treino reflete muito, hoje, qual é a minha disciplina, como é o meu Que é olhar para o leve, meu né? corpo. É leve. Tipo, eu treino todos os dias, eu tô com um abdômen maravilhoso, eu tô ficando muito mais forte do que antes, e eu não fico me colocando chicote nas costas nunca. Sabe o que tu falando também veio uma coisa, porque assim, é porque tu também tá consciente, porque a outra pessoa, talvez nesse box que tu falou que é mais pesado, Uhum. poderia gerar o quê nela? Uma coisa de cobrança e incapacidade. Tipo, por que que eu não consigo fazer forte desse jeito? Por que que eu não consigo fazer dessa forma? Uhum. Então, para ver como tudo é o olhar que a pessoa tem, tipo, o quanto que ela tá aberta ou não para evoluir a consciência e para aprender o que ela precisa naquele ambiente. Ó. Porque talvez se tu não tivesse esse aprendizado lá, diria, eu não quero isso aqui, né? Tipo, eu não Uhum. quero isso aqui. Mas tu ia acabar parando em outro exercício que tu ia viver a mesma coisa para tu aprender o que tu Aprender. precisava. Qual é a consciência que eu tenho? Qual é o presente que tem nessa situação ruim para expandir minha consciência? Até aí pergunto para vocês fazerem. Muito boa. Na semana passada lá, eu aos poucos a gente vai vivendo, a gente vai entendendo o que a gente está vivendo, sentindo o gosto da experiência, né? E aí eu fiquei, caraca, que humilhante, tipo assim, eu fiquei me sentindo fraco. Aí ontem mesmo eu brinquei e falei assim, gente, entenderam que talvez eu não tivesse gostado tanto da situação. Falei, pô, eu gosto de ir pro treino pra me sair me sentindo gostoso, Aham, maravilhoso, aham. poderoso, e sair me sentindo um pouco fraco, porque, cara, foi uma pressão de pegar carga, e eu fiquei fraco não, assim, não, peguei pesado e não consegui dar conta, digamos Mas assim. talvez comparado às outras pessoas que estavam treinando. Tava pesado para todo mundo. A vibe do ambiente era Aham. essa, tipo, pegue pesado Todo porque é o que mundo. se requer. Tipo, entendeu? E eu tô só observando, falando, pô, gente, acho que pode ser. Pensando, não, aqui eu tô entendendo que aqui é assim e que é só assim. E é uma vibe talvez mais tradicional do CrossFit. Uma coisa talvez mais militarizada, tal, tal, tal. Eu tô só grato, assim, porque no lugar que eu tô, tem às vezes os pontos bons e ruins, às vezes é tipo, deixa solto demais. Mas em compensação, é isso que eu trago dessa disciplina mais consciente, assim, né? Em compensação, que é solto demais, pô, todo mundo tá lá há maior tempo e tá todo mundo bem, tá tranquilo. Tipo, ontem mesmo, depois no final, eu vi a foto, assim, nesse boxe mais punk, né? Eu falei, gente, eu não preciso de me machucar, e não tô falando machucar lesão, mas se machucar no sentido do tipo, cara, tá pesado, eu Desrespeitar. descanso, eu amo descansar, eu vou muito mais longe descansando, e eu não descanso só quando eu me lesiono, eu me descanso muito antes, falo, velho, eu vou pegar mais leve hoje, e aí eu vou conseguir pegar todo dia, saca? E é um lugar que, porque o que acontece muitas vezes, né? Se a pessoa, tipo, não tem essa escuta nessa sutileza, o corpo começa a manifestar sintoma para que ela seja obrigada a parar. Eu falei ontem isso ainda no encontro, tá? Com as Uhum. mulheres. Porque imagina quantas vezes, tipo, tu ficou gripado no momento tu tava, meu, um monte de trabalho, um monte de coisa. E aí veio do nada uma gripe. Não veio do nada. Foi porque o teu corpo já precisava descansar, tu já tinha percebido que precisava descansar, só que como tu não descansou, como tu não ouviu por amor, o teu corpo manifesta um sintoma físico para que tu seja obrigado a parar. Uau. Porque quando tu tá gripado, quando tu tem algum problema de saúde, tu para. Obrigado. Porque tu tem que parar.
Só que aí é pela dor. E Uhum. como seria desse lugar de consciência eu ouvir por amor o meu corpo e eu respeitar ele no dia a dia, para que ele não precise manifestar um sintoma? Uhum. Uhum. Nossa, eu fui agora no seu banheiro, aí o tapetinho do banheiro é You Look Good. Eu falei, uau, é isso, assim, essa ideia. Você soa bem, parece bem, sabe? Tipo, que se dá esses recados a todo tempo, assim. Tipo, hoje, o que eu tô sentindo depois de ter fritado o cabeção expandido é o que estou vivendo com essa mudança de vibração que me trouxe até você, por exemplo, e essa conversa toda. Tá, estou reprogramando o corpo. E o que que é reprogramar o corpo? Não é sobre o treino e a performance que a gente já conhece muito bem, de correr 21, de treinar todo dia, de bora que você não é nenhuma safada, você consegue, você dá conta que você é adulta, você não é mais criança. Não. Uhum. Tipo, eu sempre falo na comunidade assim, cara, você não tá só. Como seria você reconhecer que tem uma criança e um amor disponível e tirar o peso da mochila, mesmo que você seja adulta, consciente, mas essa adulta tem o amor da fonte derramado sobre ela. Porque senão a gente fica orbitando entre a criança e o adulto. Criança, adulto, criança, adulto. Só que para além da criança e o adulto, além do meu eu consciente, tem o meu eu superior. Claro? E Uhum. aí a minha mensagem é o tempo todo. No treino, na performance, chamar o eu superior para dança. Nossa, muito. Uhum. Fica muito mais. Não, aí uma galera comigo muitas vezes fala, cara, eu também falo sempre, cara. Aí correr fazendo pono-pono. Correr fazendo pono-pono. Pô, tá difícil, tô fazendo um treino que tá puxado, performance, tô dando conta. E Thomas abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo, sou grato. Cara, tu ganha uma outra força. Eu já fiz FT correndo. Deve ter. Aham, Eu tô aqui. achando bom. Porque eu tava com uma sensação muito boa na corrida. E aí, aquela vez eu tava correndo e eu tava assim, ó, tipo, meu corpo tava, né, sabe, naquela endorfina, assim, tipo, alegria, alegria. Eu falei, meu Deus, eu quero registrar isso no meu corpo. Eu comecei, esse é o normal, sentir alegria, esse é o meu normal, esse é o natural, é isso que meu corpo merece. Eu comecei. Eu falei, não, meu corpo vai ficar com isso registrado, esse aqui é o natural, é isso aqui que eu mereço. E foi bom relembrar isso, foi ótimo relembrar isso Até agora. para trazer novamente o De repertório novo. ativo. Porque faz tempo que eu não faço esse FT enquanto eu tô correndo, então assim. Não, e quantas vezes, não sei você, mas acho que é normal. Tipo, eu me vi treinando agora mesmo, recente, né? Em momentos de preocupação. E eu tô muito focado em curar a preocupação, assim. Tipo, é uma conscientemente, assim, com o meu estudo, assim, eu falei, cara, não, porra. Mateus 6,33, Sermão da Montanha. Mano, quando Jesus, eu devia te estourar. Quando ele fala, cara, tu não vê as aves do campo, tem que comer. Tu não vê os lírios do campo, que não precisa comprar roupa. E olha como eles são vestidos. E você não vai ter o que vestir, o que comer. Portanto, eu não tô falando tudo que Deus, Jesus, me perdoa. Eu tô falando do jeitinho aqui que eu me lembro. Então, você não se preocupa com o dia de amanhã, cara. Que logo que tu vai ter o que comer, o que vestir, que não sei o que, não sei o que lá. E, velho, a gente padece de tanta. A preocupação é uma forma tão astuta de manter a gente desconectado do amor da fonte. E quantas vezes eu fui treinar, tipo, anuviado, certo? Uau, tô preocupado aqui. E aí, quando eu me dou conta, às vezes eu vou lá e começo a usar o treino para reprogramar. Então, eu tô treinando não só, tipo, você dá conta que você é capaz, mas, tipo, você já é. Nossa, veja a diferença de eu tô repetindo coisas, tipo, em qualquer vídeo motivacional fitness. Você dá conta, você consegue, você chega lá, você dá tudo de si, não perca pra Que mente. foi mais ou menos a energia que quando eu entrei lá em janeiro. No É. Crocs. Que é o senso comum. E como seria, tipo, fazer já. Não porque eu vou dar conta de determinar, mas porque eu já sou. Tipo, eu já terminei. Como é iniciar o treino? Já treinado. Você entende? Tipo, já está dado. É o aqui, é o agora. Fica mais gostoso. Fica mais leve. Velho, se eu conseguir fazer menos, tô incrível! Eu tô incrível, sou incrível. Nossa, mano. Ai. E aí, eu... Ah!
Ai, muito mais leve. Como pode ser mais fácil? São perguntas que a gente se fala o tempo todo, assim. Ai, gente, como pode ser mais gostoso, mais divertido? Do que eu posso rir hoje? Como que eu posso tirar o peso dessa mochila, sabe? No nosso treino também, no nosso corpo. Em Hum, tudo, em tudo. em tudo. E é o lance da petinha ali do You Look Good, tipo, cara, se falem mais isso, assim. Eu tô me reeducando para isso ativamente. E isso está mudando tudo, todas as trocas. Daqui a pouco a gente fala mais aqui do lance do que eu tava fritando no domingo ali, de como trazer o novo pro corpo, isso tudo aqui, está, né, eu fui reformulando no meu ser. Tá? Então, como trazer essa consciência, essa reprogramação não só da mente dentro da comunidade mesmo, mas do corpo. E aí, uma forma, para além das, sei lá, de exercícios corporais, mas o que eu estou entendendo é incluir o corpo no processo amoroso. Então, assim, ao invés de eu falar, a gente vive muito sobre um pilar é a filosofia do Ponopono, né? Tá, que eu amo. E aí, como levar isso, incluir o corpo na prática da limpeza? Por exemplo, tocar a pele. Uhum. E aí, tipo, como que nesses 21 dias ter as práticas, não só de prática de auto-toque, de auto-amor, de auto-apreciação, sabe? Nossa, porque é uma coisa que eu adoro fazer com as mulheres. Vou fazer contigo agora. Hum, E aí você já faz juntos também. faz junto. Já para fazer junto. Ai, tá, vamos lá. Os dois pezinhos no chão, assim, fecha os olhos. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez, respira. Ah, e agora leva os dois braços assim em volta do corpo, como quem se abraça, como quem se acolhe, como quem dá um abraço na pessoa mais importante do mundo. E respira, cada vez que tu solta o ar, fica cada vez mais gostoso esse abraço. Tu solta todo o peso quando tu solta o ar. Ah, e como pode ficar mais gostoso esse abraço? Ah. Isso é normal. E como seria se a gente fizesse isso todo dia? Aluno mesmo, né? Ai. Uhum. Quão mais amorosos ficariam os nossos comportamentos com a gente? E aí, quando fica com a gente, fica com o mundo. Tipo, Hum. eu tô vendo um sintoma, cara, eu tô muito simpático. Hoje eu tô chegando e pra mim, tipo assim, sem pensar, assim, sabe? Mas, tipo, servindo amor, sabe? Eu fui, transferi no hospital e fui, tipo. Aí eu cheguei o odonto, aí quando eu cheguei, eu falei: Olá, odonto! Tudo bem. Pensa, gente, não. É tipo, eu falo que é quando a gente tá bêbado da alegria. É isso, essa vibe. Tipo, foi, cara, como pode ser mais amoroso? Porque isso é um sintoma de estar sendo amoroso com a gente, né? E aí, tipo, por que não? E a maior beleza disso, assim, que eu vejo, é porque quando a gente é amoroso com a gente vai atrair pessoas que vão ressoar com isso. Então, assim, o quão amorosos serão os meus relacionamentos, as pessoas à minha volta. E, claro, né, eu preciso ser amorosa comigo e também estar com o meu coração, com o meu cardíaco aberto para receber esse amor de volta. Uhum. E aí a gente tem aqui uma figura que dá amor o tempo todo, né? Sem esperar nada em troca, né? Uau. Que os animais fazem isso. É, mas o quanto que eu vou atrair pessoas que vão me entregar também esse amor. Uhum. E pessoas que me respeitam. Porque justamente é isso que eu me dou. É isso que o meu corpo está programado para receber. Uau. Então eu não vou receber nada diferente disso. Gente, dever de casa. Dever de casa. E eu não tô falando dever de casa depois desse vídeo, não. Tô falando dever de casa, assim, da tua encarnação. Acho que você veio para o planeta Terra, você, eu, você. A gente veio para o planeta Terra para ser a gente em essência, em verdade, com mais integridade. E isso inclui o amor, velho. Uhum. Cara,
isso muda o andar na rua e tudo que alcança a gente, assim. Porque quando eu tô amoroso, até as coisas ruins, eu consigo sentir a tristeza, é claro, se eu receber o recado da angústia, da frustração, de todas as emoções densas ali, mas eu consigo receber o recado. O que que essa situação aqui serve? Qual a mensagem do amor? E às vezes a mensagem é tipo, você não está sendo amor. É, que é uma mensagem muito importante. Olha, gente. Uhum. Bom, vamos nessa então. Deixar aqui. Vamos. Ó, vou deixar aqui no Instagram o arroba da Vanessa. E aí fala um pouco aí do que eles vão encontrar, tipo, em você, no seu trabalho, no instituto. Sim. Uhum. Hoje eu tenho um instituto que se chama Instituto de Nutrição Sistêmica, e nesse instituto eu criei o programa Reviva, que é justamente um lugar onde a gente traz vida para o corpo. Uhum. Essa que é a intenção, né? Mas olhando para a nutrição, sim, para a base da nutrição, que é como eu me alimento no dia a dia, a matéria, como eu me alimento, como eu escolho, mas mudar também essa relação com a comida. Mudar essa consciência que eu tenho a partir do alimento, porque assim como o corpo, como eu faço o exercício, vai me trazer uma consciência, um autoconhecimento, a alimentação também pode ser dessa forma. Ela também pode ser mais leve, ela também pode ser mais prazerosa, ela pode ser mais harmoniosa, desde que você tenha um novo olhar sobre ela. E desde que a gente abandone também todos esses padrões que são colocados na nutrição tradicional. Tipo, é só falta de foco e disciplina, é só consumir menos caloria, é só excluir tal e tal alimento, o meu problema é o pão, o meu problema é o doce. Não, não tem nada disso. O problema nunca foi nenhum alimento específico, o problema é a relação que foi construída em volta disso. E muitas vezes é a energia que eu coloco quando eu escolho aquele alimento. Como seria se eu fosse comer e eu falasse, nossa, o meu corpo digere perfeitamente cada um desses alimentos, o meu corpo recebe muito bem, o meu corpo se nutre com energia vital a partir desse alimento. Então, essa que é a intenção do Instituto de Nutrição Sistêmica, trazer essa nova relação para a comida, para o corpo, mas também te ensinar a se nutrir de uma forma sistêmica. Porque a nutrição ela vai muito além do alimento, é tudo o que a gente faz, como a gente se relaciona em todas as áreas da nossa vida. Então é isso, não sei o que eu falo. Bom, obrigado pela Ah, eu te oportunidade da agradeço. partilha. Estamos aqui agora eternizando esse papo gostoso. E vejo vocês então no próximo episódio, ok? Que essa mensagem aqui toque aí, reverbere enquanto espaço no seu coração, no seu amor. Beijo!